Glória a Deus. Quero fazer menção da palavra do Senhor. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Tem um relato muito importante acerca da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender a grandiosidade dessa obra, irmãos. A grandiosidade dessa obra não só por aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus, mas por quem Ele era. E esse texto aqui, ele relata um pouco a grandiosidade dessa obra. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por esse motivo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, a partir do verso de número 6, Cristo abrindo mão, primeiro, da sua forma de Deus, esvaziando-se. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia da sua forma de Deus. Em segundo, ele faz a si mesmo de nenhuma reputação. Em terceiro, ele toma uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em quarto lugar, achado na forma de homem, ele humilha-se a si mesmo. Em quinto lugar, ele é obediente como um servo homem. Em sexto lugar, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos um Deus que vai descendo, que vai se esvaziando, que vai se humilhando, que vai abrindo mão daquilo que é, sem olhar e sem usurpar aquilo que é dele por direito. E se não bastasse isso, irmãos, ele veio a essa terra para ser completamente rejeitado pelos homens a quem ele veio salvar. Ele não foi aceito. Ele foi completamente rejeitado por absolutamente todos, incluindo os seus próprios discípulos, que depois se tornaram os seus apóstolos. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos, bem brevemente, sobre essas aflições de Cristo. Não só a aflição de esvaziar-se como Deus e tornar-se um homem para vir salvar um homem que viraria as costas para ele,
mas também falar sobre as aflições que ele viveu aqui, sabendo quem ele era e tendo que passar por aquilo que ele passou, sem abrir a sua boca, sem reclamar, sem recorrer ao Pai, sem recorrer ao poder de Deus que estava à disposição dele durante todo o tempo. Primeiro, nós vemos que o ensino de Jesus, ele não foi aceito, ele não foi recebido. Nós vamos rapidamente ler alguns textos. Mateus capítulo de número 21, no verso de número 23, nós vemos a rejeição e a resistência aos seus ensinos em Jerusalém, a sua santa cidade. Jerusalém é a cidade dele, e na cidade dele, os seus ensinos foram rejeitados. Os irmãos estão aí? Mateus capítulo de número 21, verso de número 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade para você ensinar? Olhe para mim, irmãos. O que você faria, sendo o Deus criador dos céus e da terra, conhecedor de todos os mistérios e todos os segredos do universo, porque foi você que o criou, cada detalhe, você conhece, você vem à terra para ensinar, e os homens que você criou te interpelam dizendo: quem te deu autoridade para ensinar? Qual seria a sua reação? Sabe qual foi a reação dele? Ovelha muda. Quantos estão aí? Às vezes, nós sofremos quando um filho, por exemplo, nos questiona sobre alguma coisa, fala alguma coisa que nós não gostaríamos de ouvir, e nós já ficamos totalmente entristecidos. Ele não. Ele suportou essa afronta, porque ele tinha uma missão: salvar a mim e salvar a você. Quantos estão aí? Não foi só isso. Evangelho de Lucas capítulo 22, verso de número 39 em diante. Você precisa guardar em sua mente que quem está aqui é o Deus que se fez homem. Lucas 22, verso 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quer e passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, que dava forças a ele, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração,
veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. O ápice da sua vida, o momento crucial, Deus acha necessário enviar um anjo para fortalecê-lo. Ele, na profunda agonia, na véspera da cruz, começa a suar sangue. E a Bíblia diz que as gotas de sangue caíam no chão. Desde antes de ser preso, ele já começou a derramar o seu sangue por nós. E quando ele volta para os discípulos, como é que eles estão? Dormindo. E aí é o momento que ele diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Não, não podem, porque nesse momento ele vai estar sozinho, porque até os seus discípulos o abandonaram. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Como se não bastasse isso, dos 12 que ele escolheu, teve um que o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 14. Mateus, capítulo 26, verso de número 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Verso 16: e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Deus sendo vendido pela sua criação por 30 moedas de prata. Tudo isso sem abrir a sua boca. E no momento em que Judas vem entregar e chega até ele, o que Judas ouve dele é: amigo, por que tu viestes? Ele não ficou com raiva de Judas. Ele chama Judas de amigo. Por que amigo, se está vendendo ele? Porque se não fosse Judas, o propósito de Deus não se cumpriria. Porque o propósito de Deus é que ele precisava ir para a cruz. Quantos estão aí? Quando Judas o trai, então ele é levado à prisão. Mateus 26, verso de número 47 em diante. Mateus capítulo de número 26, verso 47. E levando consigo Pedro, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão.
Ou pensas tu que eu não poderia agora, nesse momento, orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, se eu quisesse? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Diga assim: se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Irmãos, mais de 12 legiões de anjos acabariam com o planeta. E a impressão que eu tenho, irmão, é só a minha impressão. Esse é a minha achologia. Amém, irmãos? Não é teologia, é achologia. A impressão que eu tenho é que ele tinha um combinado com o Pai. Porque ele fala isso por algumas vezes. Ele fala isso para Pilatos: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. A impressão que eu tenho é que ele tinha um combinado com o Pai, de olha, se eu não der conta, eu dou um grito, o Senhor vem e resolve. Quantos estão aí? Por que ele abriria essa possibilidade se o Pai não lhe garantisse essas legiões de anjos? Mas ele vai preso, como uma ovelha muda, por mim e por você. Quantos estão aí? Não bastasse isso, quando ele vai preso, os discípulos se escandalizam nele. Mateus capítulo 26, verso 31. Ele mesmo diz: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, vocês se ofenderão comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eles ficaram tão ofendidos. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Estavam indo embora. Jesus coloca-se no caminho com eles e diz: o que aconteceu? Ah, você não sabe não? Você é forasteiro? Não ouviu falar sobre um tal Jesus, que nós pensamos que era o Filho de Deus, e que morreu, e que agora acabou, estamos voltando para casa? Pedro diz: olha, quer saber de uma coisa? Foi bom até aqui, vou voltar a pescar. E ele leva com ele uma turma e volta a pescar. E tudo que Jesus ensinou para eles, e tudo que Jesus falou para eles, simplesmente desapareceu na ofensa. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa que não foi suprida em Jesus. Porque eles esperavam que Jesus tomasse a espada, mas Jesus era uma ovelha muda para o matadouro, e eles não conseguiram compreender isso. Quantos estão aí? Seus próprios discípulos não acreditaram em nada do que ele falou durante 3 anos. E às vezes a gente faz uma célula e fala e os irmãos não entendem, e a gente já fica: os irmãos não entendem. 3 anos repetindo a mesma coisa. Detalhe: nós não curamos enfermos, nós não ressuscitamos mortos, nós não abrimos vista aos cegos, nós não multiplicamos pão. Eles viram tudo isso o tempo todo e não creram no que ele falou. Diga: as aflições do Cristo
tudo isso quieto. Os irmãos estão aí? Aí vem os julgamentos, 6 julgamentos. Primeiro julgamento, Anás, João capítulo 18, verso 13. Foi julgado 6 vezes. E conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Verso 18: ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Verso 21, Jesus lhe respondeu, verso 20, Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram, o que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servos que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Os irmãos estão aí? Então ele vai para Caifás. Mateus capítulo de número 26, segundo julgamento, versos 57 ao 58. Mateus 26, versos 57 a 58. E os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, seguindo de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Diga assim: para ver o fim, para ver a morte. Existe um texto que diz que Pedro espraguejava, xingava, dizendo que não o conhecia. Então ele é julgado por Caifás. Aí ele é enviado para o Sinédrio. O que é o Sinédrio? 70 homens, entre eles os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, para ser julgado. Lucas 22, verso de número 66. E logo que foi dia, já amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. Esse concílio é o Sinédrio, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: se vô-los disser, não o crereis. Quantos estão aí? 69. 68. E também se vos perguntar, não me responderei, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. 70. Continuando. E disseram todos: logo és tu filho de Deus? E ele disse: vós dizeis que eu sou. 71.
Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmo o ouvimos da sua boca. Se ele diz que é o Filho de Deus, ele tem que morrer. Diga, qual é a questão? Ele é o Filho de Deus. Os irmãos estão aí? Quarto julgamento, ele é enviado para Pilatos, no pórtico de Pilatos. Marcos capítulo 15, versos de número 1 ao verso de número 5. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Diga, Pilatos queria soltá-lo. Os irmãos estão aí? Então, ele é enviado de Pilatos. Pilatos fala: não tenho como julgar, vou enviar ele para Herodes. Quantos estão aí? É como o prefeito enviando para o governador. O prefeito não consegue resolver, vou enviar para o governador. Enviou para Herodes. Lucas capítulo de número 23, verso de número 8 em diante. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas vezes, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Vestiram ele com uma roupa de escarnecimento e tornou a enviá-lo a Pilatos. Verso de número 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Através de Jesus, houve uma reconciliação entre Pilatos e Herodes. E agora Jesus já está com uma roupa de escarnecimento, amarrado, sendo lançado de um lugar para o outro. Ele volta para Pilatos. Mateus 27, verso de número 15. Sexto e último julgamento. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabiam que tinham entregado Jesus para morrer por inveja. 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Pilatos teve um sonho. Verso de número 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Verso 21. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois queres que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. 22.
Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Verso 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Você não entendeu. Diga assim: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu. Só que não caiu para condenar, caiu para salvar, para justificar. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles estavam pedindo a salvação através do sangue de Jesus que seria derramado sobre eles. Quantos estão aí, irmãos? Amém, meus irmãos? Ele é rejeitado então pela multidão. Verso de número 26. Então soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então ele entrega nas mãos dos soldados. Amém, irmãos? Os soldados não vão apenas matá-lo, os soldados vão fazer muitas coisas com ele. Mateus capítulo de número 27, verso de número 27. Mateus 27, 27. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Verso 28. E despindo-o, diga, despindo-o, deixando ele nu, cobriram com uma capa de escarlate, uma capa como que usava as meretrizes. Foi assim que ele foi vestido. Quantos estão aí? Verso 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, uma vara, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Quantos estão aí? Continuando, verso de número 30. E cuspiram nele. Cuspiram em Deus. Tiraram-lhe a cana, a vara que ele estava na mão, e batiam-lhe com ela na cabeça. Mas o que ele tinha na cabeça? Uma coroa de espinhos. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Diga, vinagre. Olha para mim. Nesses lugares haviam banheiros públicos, e nesses banheiros haviam
potes de vinagre e fel, que eram usados para desinfetar o lugar. Não é um banheiro com privada como é hoje. Eram banheiros, uma sala, com um lugar, vários buracos para se sentar em um banco, uma vala. Então se fazia ali a necessidade, um de frente para o outro, e o excremento ficava ali, e jogava-se água, e para tirar o fedor, usava-se esse vinagre e esse fel. Quantos estão aí? Foi esse vinagre que pegaram com o isopo, com a bucha que usavam para se limpar, e deram para ele beber. É como você pegar o papel higiênico usado e colocar na boca de alguém. Continuando. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. Roubaram suas roupas, e assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Verso 38. E foram crucificados com ele dois salteadores, dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, movendo as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, você confiou em Deus e Deus te deixou nessa situação. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Diga, essa é a cena que estavam vendo aqueles que estavam na terra. Mas havia outra cena acontecendo. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo de número 3. Ou melhor, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. Os irmãos estão aí?
Verso de número 8. Diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A pergunta é: por que ele permitiu que tudo isso acontecesse com ele? Para cumprir todas as coisas. E ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Reunidos num domingo de manhã? Porque ele suportou todas as afrontas, todo o escárnio. Ele suportou o escárnio da criação, que ele mesmo criou, para que nós pudéssemos ter vida, para que o sangue dele pudesse ser derramado sobre nós. E hoje nós temos vida. Nós temos vida porque o Filho de Deus cumpriu todas as coisas que lhe estava proposta. Deus se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter vida em nós mesmos. O corpo que foi partido desde o Getsêmani até o Gólgota, hoje nos é servido. O sangue que foi derramado, hoje nos é servido, para que nós tenhamos vida em nós mesmos. Por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu te pergunto, qual de nós aqui suportaria tal afronta por gente como nós? Qual de nós aqui daríamos nossa vida por gente como nós? Só Ele foi capaz de fazer essa obra. Só Ele foi capaz de nos livrar da condenação do inferno e da morte. Cumpriu todas as coisas para que eu e você tenhamos hoje livre acesso ao Pai e possamos nos alimentar dele em sua mesa. Não haveria mesa se ele não tivesse suportado todas essas afrontas. Por isso ele disse que quando vocês forem comer e quando vocês forem beber, pelo menos façam isso em memória de mim. Sabe, irmãos, e 2000 anos se passaram. E nós ainda muitas vezes queremos ser e viver igreja para nós mesmos e não para Ele. Que nós possamos render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno.
porque ninguém poderia fazer o que ele fez. Amém? Que nós possamos participar da mesa em memória dele, para a glória dele, para louvor dele. No nome de Jesus.